Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é a missionária Joelma Santos, missionária constituída por Deus e não pelos homens. E quero dizer para vocês que chegaram recentemente aqui no canal Joelma Santos, vivendo o sobrenatural de Deus, seja bem-vindo, curta, compartilhe os vídeos, para que esses vídeos cheguem a outras pessoas que também precisam ouvir a palavra do Senhor. Eu dei uma paradinha de gravar vídeos, porque às vezes não é fácil, querido. Tudo aquilo que vamos fazer, que é para a obra do Senhor, que é para Deus, não é fácil. Sempre tem levantes do inimigo, querendo desanimar, entristecer, comichões nos ouvidos, né? Querendo dizer que é pequeno demais aquilo que você leva, mas Deus tem falado para mim que é muito precioso aquilo que eu tenho trago, porque tem vindo revelações do coração, diretamente do trono do Senhor para vocês. Eu sei que não é fácil, os tempos são maus, mas não devemos perseverar, prosseguir firmemente nos caminhos do Senhor. Queridos, eu quero deixar uma palavra para vocês, que está lá no livro de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo 1, que diz assim, e no versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aleluias. Queridos, não é fácil. Estar aqui diante das câmeras não é fácil. E Deus sabe que o meu temor é que tem me feito voltar a gravar os vídeos. Porque, como eu já disse uma certa vez, eu preferia na escola ficar sem ganhar nota do que apresentar diante da classe. Mas os covardes, queridos, eles não são aprovados pelo Senhor. Então nós temos que ter essa coragem para vir fazer a obra do Senhor. Amém? Eu quero dizer aqui que essa palavra, o Senhor já havia me dado ela antes mesmo de eu parar de gravar os vídeos. E Ele falou para mim que era para me trazer essa palavra, mas eu parei de gravar os vídeos. E interessante que essa palavra, ela realmente, a palavra ela fala com o pregador, né? E com também a nave e com a nave da igreja. Queridos, o profeta Jonas, ele é considerado como um profeta menor na Bíblia, né? E Deus teve um grande chamado para o profeta Jonas, que era para levar uma palavra para uma grande cidade chamada Nínive. E a Bíblia, a palavra do Senhor aqui nos fala que ele se dispôs, sim, se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E assim somos nós, aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus. Quantos de nós, em vez de nós nos dispormos para fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer, muitas das vezes nós nos acovardamos e não fazemos o que o Senhor quer. Às vezes ficamos na nossa zona de conforto e não é isso que o Senhor tem para nós. Às vezes deixamos com que as palavras de fora, das pessoas de fora, muitas das vezes usados não por Deus, mas pelo maligno mesmo, porque às vezes as pessoas elas dão lugar para o maligno usar elas e vem com palavras, com afrontas, né, com difamações, com calúnias, com acusações, falsas acusações, e isso entristece o profeta, entristece o servo de Deus. E muitas das vezes ele para na caminhada, para na jornada, por essas questões, né? Às vezes vem até o entristecer, ou até mesmo uma promessa demorada da parte do Senhor, que entristeceu o coração do vaso, do servo dele, porque todos aqueles hoje, queridos, que levam a palavra do Senhor, são considerados como profetas de Deus, porque a palavra do Senhor ela é profecia para as nossas vidas, para coisas futuras que irão acontecer. Então, nós temos que fazer diferente daquilo que Jonas fez, temos que obedecer de imediato a palavra do Senhor,
porque não há aquilo, queridos, que nós não venhamos fazer para o Senhor, que não venha a recompensa da parte do Senhor para nós. Não tem nada que nós venhamos fazer de graça para Deus, porque Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus que abençoa os filhos dele. Então, nós temos que estar atentos a ouvir a voz do Senhor. E eu sei que não tem sido fácil, para mim não tem sido fácil. Mas a questão de eu não gravar vídeos não é porque eu estou desviada ou distante do Senhor, não, queridos. Eu creio que em tudo há um propósito de Deus. E eu sei que durante esse tempo que eu estive afastada, que eu estive mais parada com relação a gravar vídeos, eu vi muito um trabalhar de Deus na minha vida. E eu sei que Deus, Ele tem algo diferente para a vida de cada um. E muitas das vezes nós não compreendemos esse agir, esse mover que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas tem coisas, queridos, que não é para nós entendermos. É apenas para nós obedecermos ao Senhor. E às vezes tem pessoas aí que acham que falharam, que erraram. Então, por conta disso, não tem mais forças para continuar, para prosseguir nos caminhos do Senhor. E vem as acusações do inimigo falar que ela está fraca, que está em pecado, que você não pode mais prosseguir porque você falhou. Eu quero dizer para você que muitas das vezes, quando você falha, Deus até mesmo nisso Ele tem um propósito. Porque Deus, muitas das vezes, Ele precisa nos ferir com as nossas próprias falhas para mostrarmos para nós que nós não somos nada e nem ninguém sem a presença dEle. Que somos totalmente dependentes de Deus. Sabe, queridos, quando nós choramos, aquele momento que você entra na presença do Senhor. E quanto mais você entra na presença do Senhor, você consegue reconhecer de que você é falho, de que você é pecador e que você depende totalmente dele. Esse momento da tristeza na alma, você sente a tristeza na alma, mas porém você sente o Espírito se alegrar, porque é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós venhamos estar na presença dele de uma maneira tal que venhamos reconhecer diante dele de que não somos nada, de que não somos ninguém e que somos falhos, somos todos pecadores e que precisamos da misericórdia do Senhor. Agora, o perigoso, queridos, é quando você falha, quando você peca e isso cauteriza a sua mente. Você não consegue nem mais orar, você não consegue nem mais sentir a dor que o pecado traz para o teu espírito, né? Porque a Bíblia fala, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando isso já está atingindo o seu espírito, quando o seu pecado já atinge o seu espírito, aí sim você tem que acender a luzinha vermelha e, de alguma forma, de alguma maneira, tentar chamar a atenção de Deus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela estava ali padecendo, ela fez algo diferente do que todos faziam, que muitos ficavam acamados, ficavam em quartos fechados, mas ela não, ela decidiu, só ela e Deus, fazer algo diferente para chamar a atenção do mestre. Então, quando nós caímos em si, como filho pródigo, de que tem alguma coisa errada, de que não estamos tendo mais a sensibilidade do Espírito de ouvir a voz do Senhor, quando nós ouvíamos, como nós ouvíamos antes, então nós temos que fazer algo diferente, queridos. Nós temos que lançar mesmo nos pés do Senhor, entrar entre quatro paredes e clamar a Deus, se possível realmente rasgar os corações, e não as vestes, mas os corações na presença do Senhor, para que Ele venha socorrer, para que a sensibilidade do Espírito volte. Porque quando o pecado cauteriza a mente, essa sensibilidade lhe é retirada. E então, queridos, e muitas das vezes isso vai com certeza atrapalhar de fazer a obra de Deus. Tem há casos e casos, né? Pessoas que não conseguem mais fazer a obra de Deus por estar em pecado, outros por estarem tristes, mas eu quero dizer que tanto um quanto o outro não é tarde, nunca é tarde demais. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Você, às vezes, é um dependente emocional,
você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você não consegue mais sentir a presença de Deus, porque alguém saiu da sua vida, porque alguém te abandonou, porque alguém te traiu, porque alguém te deixou. Querido, volte para a presença de Deus. Muitas das vezes, essa pessoa saiu, não foi ela que saiu em si, mas foi porque Deus tirou da sua vida. Porque às vezes ela estava ocupando no seu coração um lugar que pertence apenas ao Senhor. E tem pessoas que vêm para os caminhos do Senhor, volta, chora nos pés de Deus, porque Ele quer aquela pessoa de volta. Ela quer aquela pessoa de volta, né? Ela quer que seja restituído um pedaço que tirou dela. Mas na verdade, queridos, muitas das vezes Deus não vai trazer de volta, porque foi apenas para passar na sua vida, para te dar uma lição, para te ensinar alguma coisa, para trabalhar na sua vida algo que que precisava ser trabalhado em você. Então, essas coisas muitas das vezes vêm machucar os nossos corações, machuca o meu, machuca o seu, não só na questão sentimental, mas até mesmo na material. Quantas pessoas perdem coisas, perdem bens, perdem dinheiro, mas é porque não foi apenas um acaso, mas foi um plano, um propósito de Deus. Porque quando o Senhor vê que a pessoa está desviando para outros lados, tomando rumos diferentes que Ele traçou para ela, Deus ele faz questão de fazer algo. Assim como aquela mulher no fluxo de sangue, ela fez algo para chamar a atenção do Senhor Jesus, Deus vai fazer algo diferente na sua vida, que você nunca viveu antes, para poder chamar a sua atenção, para você parar um pouco e você olhar para Ele. E se você deixar com que essas lutas, aqueles que já estão nos caminhos do Senhor, se você deixar com que as lutas venham abafar o plano que Deus tem na sua vida, abafar o ministério que Deus entregou em suas mãos, você vai estar fazendo como Jonas, vai estar fugindo sempre da presença do Senhor. Queridos, eu estava numa situação que Deus sempre cobrando de mim, Deus sempre cobrando de mim, trazer os vídeos, e eu tentava abafar aquela voz, a voz de Deus, mas a voz de Deus, queridos, ela é imbafável. Não sei se existe essa palavra, mas é imbafável. Não se abafa a voz do Senhor.